Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui para partilhar mais um pouquinho com vocês do meu estudo bíblico. E hoje Deus foi muito concreto comigo, porque Ele veio falando comigo desde a missa, né, que eu acordo e vou à missa. E Ele tava falando muito comigo a respeito da entrega dele, né, do sacrifício. Durante a missa, Ele veio falar sobre como é incrível o fato dele se dar, dele deixar para nós essa lembrança que é a missa, né? A missa é o ápice da nossa fé. E ele veio colocando no meu coração o quanto um amor mesmo por essa entrega, por esse Deus que se dá no pão, sabe? Eu gosto muito de observar as pessoas indo comungar e, e ele me fala muito isso, né? Nossa, eu fico pensando como que um Deus consegue ser tão humano, tão humano tipo, se entregar por nós na cruz e depois deixar para nós esse presente que é a Santa Missa. E aí depois eu tava rezando o terço e hoje é quinta-feira e aí eu tava contemplando os mistérios luminosos e também me chamou muita atenção no último mistério, né? Jesus que na Santa Ceia que ele ele determina ali, né, com com os seus amigos, o que vai acontecer e vai prevendo, né, no ato profético, todas as coisas que os discípulos vão viver, toda a promessa. E é engraçado porque no terço também, no mesmo terço, vai falar sobre a transfiguração, né? E esses dias foi a festa da transfiguração, acho que foi terça-feira, segunda-feira, não sei. E como Deus, ele, através de Jesus, ele mostra as promessas que ele tem para nós, né, de eternidade. Ele mostra as promessas que ele tem de plenitude pra gente, né? De como o sentido da nossa vida, ele tem que estar nessa vida gloriosa, né? Na festa da transfiguração também estava contemplando com o terço. Jesus, ele se mostra só para três dos discípulos, né? Que são os mais íntimos dos apóstolos, aliás. Que são os mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. E Pedro, ele me chama muita atenção porque ele é muito autêntico. Ele não entende o que Jesus quer dizer, o que Jesus está falando lá, né? O que Jesus está mostrando para ele, porque é algo tão assim surreal para ele que ele não que ele fala, mano, que tá acontecendo, sabe? E como as coisas de Deus são assim, elas são muito densas, elas são muito profundas e por mais que a gente tente tocar, por mais que a gente tente experimentar delas, a gente experimenta muito, mas nossa, cara, o quanto Deus tem algo preparado para nós no céu, o quanto Deus ele deseja que a gente viva uma vida para o céu, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que ele falava, que eu estava estudando na época os filósofos, os pensadores humanistas e existencialistas, e tem um pensador que é o Heidegger, que ele fala que a vida é uma vida para a morte, né? Porque o ser humano, ele sempre está em busca de algo, de preencher um vazio. E esse preenchimento, esse vazio, ele só vai ser preenchido na hora da morte, porque a morte é o fim, é o que fecha, né? Os ciclos e as questões. E esse meu amigo, tipo, na simplicidade dele, no servir dele, sabe? Ele me falou assim que a vida não era uma vida para a morte, que a vida era uma vida para o céu. E isso foi um divisor de águas no meu entendimento de Deus, assim, e dos filósofos também, né? Desses filósofos existencialistas, o quanto que o ser humano ele anseia essa eternidade, ele anseia, né? Estar com Jesus, estar ser completado. Ele anseia que a alma dele descanse, né? Até tem um salmo, né, que vai falar que a minha alma anseia por ti, Jesus. E voltando na questão da missa, né? O quanto Jesus dá meios para nós da gente viver essa eternidade, da gente contemplar Ele através contemplar essa vivência do céu aqui na terra, né? Ele dá a igreja ela vai dar vários instrumentos e eu vivo como as pedrinhas
do meu estilo de vida, que é o Jovens Sarados, né? Mas a Santa Missa, que é o Santo Sacrifício, onde a gente se lembra e de fato revive, né? Porque a Santa Missa, ela não é só uma memória, ela de fato está acontecendo tudo aquilo de novo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, é, no Kairos, de fato, a gente está vivendo o santo sacrifício de Deus, o quanto que ele proporciona isso, que surreal, né? Tipo, ele proporciona esse contato da gente com ele, se dando todos os dias, se a gente tiver vontade de estar com ele, né? O quanto o Santo Terço também, ele consegue alcançar isso na gente, né? O quanto a gente pode contemplar, porque o que é o terço, cara? O terço, ele é a contemplação da vida de Jesus, sabe? Muitas pessoas, elas ficam tipo, mas eu não vejo sentido, só fica rezando um monte de Ave Maria. Não, cara, as Ave Marias, elas são só um ritmo, sabe? Elas são só um ritmo para você contemplar os mistérios da vida de Jesus, né? Por exemplo, a transfiguração que eu tava falando e outras questões. Outros fatos da vida de Jesus. E isso diz muito de Maria, aliás, né? Porque Nossa Senhora é esse ritmo, é esse pano de fundo que vai intercedendo para que a gente contemple a vida do filho, né? E também o estudo bíblico, que eu quero partilhar com vocês, o que Deus falou comigo hoje, né, no estudo bíblico, o quanto que Deus se faz vivo através da palavra, o quanto que ele não deixou a gente sozinho. Ele, às vezes a gente fala assim: "Ai, mas Deus não fala comigo". A palavra é uma resposta viva do quanto Deus fala com a gente, sabe? Se a gente se dedica, se a gente tira um tempo de para estar com Deus mesmo, para estar na presença dele através da meditação da palavra, é assim, tanto que a palavra é o que eu mais gosto. Eu sempre foi a minha pedrinha favorita, é que eu sempre tive mais facilidade de viver, porque eu sempre tive essa sede de Deus, sabe? Essa fome de Deus. E eu sempre gostei muito de estudar, então Deus me capturou pela Bíblia, sabe? Eu sempre fui muito cética também. Então Deus fala concretamente com a gente, ele dá direcionamentos na Bíblia pra gente, né? E, e o quanto que isso é real, né? E hoje o que ele queria trazer, o que ele trouxe na palavra pra mim, foi lá em Eclesiástico, eu tô rezando Eclesiástico. Vocês vão perceber que eu vou falar por um tempo sobre Eclesiástico, porque eu faço um livrinho do método do Monsenhor Jonas a Bíblia no nosso dia a dia, e ele, tipo, dá uma sequência, né, de coisas pra gente meditar, da palavra pra gente meditar todos os dias. E aí hoje o que me chamou muito a atenção foi dois versículos. O primeiro versículo foi: é feliz aquele que fala para quem escuta, né? E Deus me suscitava exatamente esse falar, tanto que eu tô fazendo esses videozinhos para vocês, mas Deus me suscitava um falar pro outro, sabe? Ele me dizia: nossa, olha quantas pessoas você tem que desejam escutar, que desejam uma partilha, e também, óbvio, que eu quero muito escutar coisas, né? Tipo, se vocês estão se identificando com esses vídeos, que vocês possam partilhar comigo, né? Tipo, me chama pra conversar, mano, vamos pirar em Jesus junto, né? E o quanto que ele me dá espaços para eu conversar, para eu ser eu mesma, para eu me derramar com ele, ir com ele em espaços e lugares onde eu frequento, onde eu habito. E o quanto às vezes eu tenho desperdiçado isso, sabe? De não ter vivido com as pessoas, de não ter olhado para a história das pessoas, de não ter tido um contato mais profundo com as pessoas, sabe? De ter exposto os meus sentimentos, o que Deus fala comigo, por medo, sabe? Por vergonha e por omissão, muitas vezes, sabe? E ele dizia: como você é feliz, Ana Beatriz, seja grata por você ser tão feliz, por você ter tantas pessoas que eu coloco no seu caminho, porque tem tanta gente que tem tanto para falar, tem tantas coisas bonitas para dizer e não tem um espaço, não por opressões sociais ou por outras situações, não tem uma forma de se expressar, não tem alguém para escutar essas pessoas. E eu te dou pessoas que podem escutar você, sabe? E que você também possa ser esse lugar para que as pessoas possam também falar para você as coisas, né? Para que você possa também receber essa mensagem das pessoas, o que as pessoas precisam falar. E inclusive hoje eu estava tendo uma aula
sobre isso, sobre a fala na psicologia, né? Como ela é importante, a fala e a escuta. Que o escutar, né? O escutar do outro ser humano já é terapêutico, ele já se sente aliviado. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é que você escute ela. Então, Deus me suscitava essa gratidão, assim, no estudo bíblico, por eu ter um espaço para falar e para eu ocupar esse meu espaço, sabe? Que por muito tempo eu falei, eu não sou dona disso, né? Tipo, eu sempre achava que eu não era capaz de falar para as pessoas, de estar em comunhão com as pessoas nesse sentido. E Deus me mostrava que os grandes espaços são ocupados, que ele me chama para esses grandes espaços, mas que ele começa a falar comigo nas pequenas coisas, sabe? No meu dia a dia, na conversa com os meus amigos, o quanto eles me edificam e o quanto eu edifico eles. E ele falava também depois que o temor dele, o versículo é assim, o temor do Senhor ultrapassa tudo. E aí ele me falava isso, que todas as dificuldades que eu sinto, que eu vivo, tudo que eu vivo, que são barreiras para que eu possa viver a vontade de Deus, que o temor dele, que se eu tiver um respeito para com ele, que eu estabeleça um relacionamento de amor com ele e estiver vivendo a minha verdade com ele, na minha intimidade com ele, que ele me sustenta, que ele supera tudo, todas as barreiras, todas as coisas. E eu achei isso tão lindo, tão lindo. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. Só pra fechar, assim, eu queria falar que eu falei que eu vivo 5 pedrinhas, né? Eu falei de 3, o estudo bíblico, a missa e o terço, mas tem mais 2. Quem sabe eu falo um outro dia pra vocês, mas só pra vocês saberem quais são, e se vocês quiserem buscar mais sobre. As outras pedrinhas que eu vivo são a confissão, e o jejum. Meu Deus do céu, o jejum é muito difícil pra mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham tirado proveito de algo que eu falei, tenha edificado vocês. E que Deus abençoe vocês, o dia de vocês, a semana de vocês, tudo que vocês forem fazer. E salve Maria, tamo junto. Beijos.